você que está aí assistindo a aulinha de hoje. Nosso assunto hoje, sistema respiratório e processos patológicos. Na verdade, nós não vamos falar de um grupo apenas de disfunções respiratórias, nós vamos falar do desencadear fisiopatológico para diferentes caminhos, né? Sobretudo na perspectiva da insuficiência respiratória aguda e crônica, tá? Que podem ser desencadeadas ou podem ser exacerbadas. Inicialmente a gente vai só lembrar alguns tópicos que a gente brincou um pouco lá em processos fisiológicos, tá? Na verdade a gente não vai se ater porque se for se prender a revisões muito pormenorizadas a gente não consegue avançar. Além do que eu vou enviar para vocês material, tem um material muito bom, né, para a gente trabalhar, para vocês carregarem para a vida toda o estudo da anatomia e fisiologia respiratórias. Lembrando que o aparelho respiratório não é apenas a árvore respiratória, as vias respiratórias inferiores. Algumas disfunções respiratórias, alguns problemas, algumas síndromes respiratórias se iniciam a partir das vias respiratórias superiores, sobretudo com relação à rinite alérgica e etc. Então, a gente vai lembrar sempre das trocas gasosas como a base para a rigidez cardiorrespiratória, né? Lembrando as trocas que são realizadas a nível pulmonar, nas superfícies alvéolo-capilares, né? De todos aqueles capilares que permeiam os alvéolos, que permeiam a membrana alveolar exteriormente. E essa complacência da caixa torácica é o que vai determinar, né? Inspira, expira. Então, é isso que vai determinar a diferença de pressão para que o oxigênio que adentra a caixa torácica pelas vias respiratórias, essa caneta serve, pelas vias respiratórias superiores, dependendo de como se encontre aquela membrana alveolar, aquele conjunto, aquele aparato alveolar, né, no parênquima pulmonar, é que vai nos dizer se existem as trocas gasosas a um nível bom ou se eu tenho alterações na pressão arterial de oxigênio e pressão arterial de CO2. Quando eu tenho uma diminuição na pressão de oxigênio, na PaO2, eu tenho um quadro hipoxêmico. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, da pressão da PaCO2, eu tenho um quadro hipercápnico. Então, eu posso ter um quadro de hipoxemia, que é o que nós vamos chamar de insuficiência respiratória aguda do tipo 1, que é a insuficiência respiratória hipoxêmica, e a insuficiência respiratória do tipo 2, que é a insuficiência respiratória hipercápnica, tá? E esses valores que vão ser... Deixa eu encontrar aqui o lápis. Só tem essa diferença. Tá arriscando não, hein? PA... Deu um problema com a caneta, não estamos conseguindo... não estamos conseguindo articular bem. Os valores de PaO2, por exemplo, a letra não está muito boa, porque eu não estou riscando com a caneta, certo? Que é a pressão arterial de oxigênio. Se eles se encontrarem abaixo de 60 milímetros de mercúrio, né? A pressão arterial de oxigênio. Oh, meu pai, olha a letra, gente, não façam isso em casa. Se eles se encontrarem abaixo desses 60 milímetros de mercúrio, a gente já pode considerar um quadro hipoxêmico. Se eu tenho a PaCO2, Deus proteja minha letra. Se eu tenho a PaCO2 acima
de 50 milímetros de mercúrio. Minha letra não é assim, tá, gente? Minha caligrafia, na verdade, é um pouco melhor. Se a PaCO2 se encontra acima de 50 milímetros de mercúrio, nós temos um quadro hipercápnico. E aí a gente vai lembrar que nesse momento, essa troca gasosa, a hematose, ela vai acontecer a nível de alvéolos quando eu tenho a ligação do oxigênio, no caso de 4 moléculas de oxigênio, com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina que vai percorrer todo o nosso corpo, né? Interpenetrando nas células teciduais e participando desse processo de respiração tecidual. Sobretudo, é mais que necessário lembrar a interligação dos sistemas cardiovascular, cardiorrespiratório. Depois a gente tem a participação do sistema imune na manutenção da rigidez corporal a partir das dinâmicas bioquímicas, né? E do maquinário celular de uma forma bioelétrica, bioquímica de nível bom. Então, e o gás carbônico que vem acompanhando as moléculas de hemoglobina nessa membrana alveolar vai realizar a troca. E aí eu tenho o gás carbônico CO2, dióxido de carbono, saindo via expiração. A complacência, que eu iniciei a falar, da caixa torácica, é também um reflexo da complacência alveolar. E essa elasticidade e a capacidade de se expandir e de se contrair é que determina a dinâmica de pressão negativa e pressão positiva para esse movimento de respiração e expiração. A gente vai lembrar alguns efeitos respiratórios, por exemplo, conceitos que vocês devem lembrar, como ventilação, perfusão e difusão, né? A ventilação é o ar, é a corrente, o fluxo aéreo que adentra vias respiratórias, vias aéreas, até chegar aos alvéolos. A perfusão é a possibilidade de perfundir até os capilares, né? Alvéolo capilar, da superfície alvéolo capilar. E a difusão é a nível químico, tá? Que a gente vai chamar de difusão dos gases, tá? E aí a gente vai ter a relação VQ, a relação ventilação-perfusão, que essa relação é que vai nos deixar entender, por exemplo, o que é a diferença entre shunt e espaço morto. O shunt é quando eu tenho... Fumaça. O shunt é quando eu tenho uma diminuição no processo de ventilação. E mesmo assim, eu tenho a possibilidade de haver perfusão. Eventualmente, quando eu tenho a possibilidade de perfusão hígida, ou seja, da membrana alveolo-capilar, né, da membrana do alvéolo para os capilares perialveolares, eu tenho essa relação normal, relação VQ1, ventilação e ventilação por perfusão. Eu tenho trocas gasosas sendo realizadas de forma normal, de maneira fisiológica. Quando eu tenho uma diminuição dessa relação ventilação-perfusão, eu tenho o que eu chamo de hipoventilação. Quando eu tenho uma ventilação boa, uma complacência boa, mas existe algum tipo de comprometimento da capacidade de perfusão, que é igual a zero, eu tenho o que eu chamo de espaço morto. Eu tenho a ventilação, mas não tenho a perfusão. E quando eu diminuo a capacidade de difusão, que é essa dificuldade de transposição dos gases através da membrana alveolar,
eu vou ter algum tipo de disfunção, que é muito característica nas insuficiências respiratórias, sobretudo nas insuficiências respiratórias crônicas, como é o caso do enfisema, em que eu tenho uma parede alveolar com o desenvolvimento de uma reação, de uma cicatriz, de uma reparação tecidual na perspectiva fibrótica. E o shunt, quando eu não tenho a ventilação por algum tipo de obstrução das vias aéreas, quando eu não tenho a ventilação, e essa falta de ventilação, sobretudo das vias aéreas, pode provocar o colapso a nível alveolar, como é o caso, por exemplo, das atelectasias, como é o caso, por exemplo, dos tromboembolismos, como é o caso, por exemplo, da asma brônquica, tá? E aí eu posso ter o efeito, o shunt, que ele vai acontecer, ele ocorre de uma maneira, né, que possa ser identificada, sobretudo nas situações crônicas, e eu posso ter o efeito shunt, que é o efeito da insuficiência respiratória aguda, tá? Em alguns alvéolos, fisiologicamente, sobretudo a nível de ápice pulmonar, eu tenho uma relação VQ normalmente, né, fisiologicamente diminuída, porque a gente também tem uma questão de diferenciação espacial, tá, na expansibilidade, né, pulmonar, né, de caixa torácica, e alguns indivíduos também têm uma diminuição dessa VQ fisiológica. Nesse gráfico, por exemplo, a gente tem uma relação, uma demonstração da reação de troca gasosa com relação a PaO2, né, para a gente identificar próximo de 100, por exemplo, que é a PaO2, é o que a gente vai chamar do oxigênio dissolvido né, com relação à sua ligação à hemoglobina, que está aqui a equação propriamente dita. E sendo CaO2 nessa equação, conteúdo arterial de oxigênio, certo? Hb, hemoglobina, né, em gramas por 100 ml de sangue. SaO2 é a saturação do oxigênio, que a gente chama de oxihemoglobina. Saturação fracional de hemoglobina a gente chama de saturação de oxigênio, que a gente pode utilizar naqueles oxímetros portáteis, que hoje a gente já considera um sinal vital a mais a ser avaliado. Tá? 0,003 vai ser a solubilidade de O2 no plasma, é um volume de porcentagem de milímetro de mercúrio, e a PaO2, que é a pressão arterial do oxigênio. No eixo vertical, a gente tem o percentual da saturação do oxigênio, que o ideal é que esteja igual ou superior a 95%. Então, nessa curva, a gente vai ter a dissolução a pressão do oxigênio, e aqui o pontilhado é o O2 dissolvido, e a pressão arterial de oxigênio. Quanto mais ela vai aumentando, melhor, quanto maior a pressão do oxigênio sobre as paredes das artérias, melhor vai ser essa saturação desse oxigênio, tendo um nível de otimização, certo? CaO2, conteúdo arterial de oxigênio. E aí a gente vai ter essa relação aqui abaixo, é só um resumozinho do que a gente vinha falando anteriormente, do gás carbônico liberado pelas células, aproximadamente 70% dele está dissolvido no líquido vascular, no líquido que corre, né, a nível vascular, penetrando nas hemácias e reagindo com a água, e aí ele forma o ácido carbônico.
A dissolução dele vai originar os íons H+ e bicarbonato, e essa dinâmica do bicarbonato com relação aos íons H+, que podem alterar o pH sanguíneo para quanto maior a concentração de íons hidrogênio no sangue, mais ácido ele estará e mais propenso estará o indivíduo ao desenvolvimento de uma acidez metabólica. Mas as soluções tampão com os íons bicarbonato, por exemplo, que determinam esse equilíbrio. A gente tem também a possibilidade, e recomendo que vocês retornem para o estudo do equilíbrio hidroeletrolítico, para entender que essas soluções elas vão acontecer a nível orgânico, tá? Mas que também dependem bastante dessa função, né, das trocas gasosas e das funções metabólicas celulares. Ok? 23% aproximadamente do gás carbônico liberado se associa à própria hemoglobina, em forma da carbohemoglobina, que vai ser expirada nesses movimentos respiratórios. Essa outra ilustraçãozinha ajuda a gente a entender, por exemplo, a relação ventilação-perfusão. Quando ela tende a zero, eu tenho uma baixa relação ventilação-perfusão, eu tenho uma que a gente pode chamar de colapso alveolar, né? Muito comum nas atelectasias. É quando eu posso ter os alvéolos que podem perfundir, porque a perfusão capilar, perialveolar, ela está rígida, ela está pronta para essa ocorrência, mas o alvéolo não é ventilado, então normalmente ele vai tender a colapsar, a colabar, não vou nem dizer colabamento propriamente dito, mas colapsar, que a gente chama. Uma relação ventilação-perfusão próxima de 1, né, de aproximadamente 0,8, é quando eu tenho uma perfusão alveolar, aqui é o vaso perialveolar, a perfusão está em nível bom e a ventilação também. E aí eu tenho a troca gasosa adequadamente, porque as diferenças de pressão entre esse ambiente alveolar e o leito capilar estão de possibilidade de uma boa permeabilidade de membranas, né, teciduais. Quando essa relação ventilação-perfusão tende ao infinito, está alta, significa que eu tenho uma boa ventilação. Normalmente vai acontecer na ventilação mecânica, por exemplo, uma pressão positiva, mas eu não tenho a perfusão. O leito capilar está prejudicado. E aí eu tenho o que a gente chama de ventilação para um espaço morto. O alvéolo é ventilado, mas não perfundido. Muito comum no infarto, né, agudo do miocárdio, muito comum, tem sido muito comum na síndrome de desconforto respiratório aguda, tá? Que a gente vai ver ainda mais à frente. No caso, se eu tenho a intoxicação por monóxido de carbono, né, eu tenho as moléculas de monóxido de carbono dispersas no ar e vão ser inspiradas, por exemplo. Ela tem uma afinidade com a hemoglobina e pode se ligar, diminuindo a possibilidade de interação dessa hemoglobina, dos grupos da hemoglobina, que a gente chama grupo M, que é a região que se ancora as moléculas de oxigênio. E aí eu vou ter uma menor possibilidade de ligação de moléculas de oxigênio para as trocas gasosas, tá? No caso, por exemplo, inalação de oxigênio e monóxido de carbono. Aí eu vou ter uma saturação dessas moléculas de hemoglobina, porque as moléculas de monóxido de carbono se ligam a ela de uma maneira de uma forma estável e que impossibilita de carregar o oxigênio. E aí pode levar à morte esse processo de intoxicação. Lembrando, intoxicação por monóxido de carbono, ele é liberado na queima incompleta de combustíveis fósseis, tá? É o CO, ok? Aqui a ilustraçãozinha mostra justamente a interação entre a membrana alveolo-capilar
e aí eu tenho o monóxido de carbono se difundindo para o lúmen vascular, o lúmen capilar, e ele se liga, interage com a hemoglobina, que a gente chama de carbohemoglobina. A rigidez da relação respiratória com a eficácia das trocas gasosas, ela é regulada pelo que a gente chama de centro respiratório, tá? Do sistema nervoso central, e ele é regulado a partir da região pontina, que a gente vai chamar de grupo respiratório pontino, do centro pneumotorácico, centro apneural ou apneurístico, com fibras inibitórias ou excitatórias que vão dessa região para o grupo respiratório dorsal, né, tanto com relação ao grupo respiratório dorsal como respiratório ventral, para a estimulação da musculatura acessória da respiração. Né? Por um lado, o grupo dorsal, respiratório dorsal, ele inerva diafragma e músculos intercostais externos, enquanto que o grupo respiratório ventral inerva, sobretudo, a musculatura acessória posterior e músculos intercostais internos, para esse movimento de inspiração e expiração. A gente tem a inervação, sobretudo, do nervo vago, temos receptores específicos de estiramento a nível de alvéolo, e que essa relação nervosa, né, de controle respiratório, ela é tanto regulada, modulada a nível central quanto medular. A gente tem o envio dos sinais sensoriais a partir dos receptores de estiramento, que são receptores mecânicos a nível de alvéolo, quando eu tenho a diminuição daquela ventilação, a diminuição da expansibilidade. Eles captam e existe um aumento, a geração de sinais para o aumento dessa expansibilidade, o aumento da frequência e amplitude respiratórias, tá? Então, à esquerda, a gente tem as estruturas mais relacionadas à inspiração, sobretudo as vias motoras, músculos intercostais internos, inervados pelo intercostal, nervo intercostal e nervo frênico. E à direita, as estruturas à direita são mais relacionadas à expiração. Já a gente tem tanto o controle involuntário da respiração, a partir da central quimiorreceptora a nível de ponte, tá? Com integração sensorial e geração de padrões centrais, né, a nível de ponte. Mas a gente também tem essa questão da respiração voluntária e ela está muito associada a regiões mais internas, a núcleos da base e sistema límbico, tá? Sobretudo porque a gente tem aquela questão das respostas emocionais. No exercício meditativo, por exemplo, que a gente tem que ter o controle da respiração, da profundidade, da duração da respiração, para ter uma sensação de plenitude no momento presente e etc. Todo aquele babado que é a respiração meditativa, mas que isso se relaciona bastante aos centros integrativos no sistema nervoso central. Tá? Eu tenho o controle dessa respiração involuntária a partir dos pares de nervos cranianos 7, 9, nono par de nervo craniano, 10º par de nervo craniano e 12º, tá? Essas estruturas que vão representar o controle involuntário da respiração, que está intimamente relacionada também à inervação cardíaca. Por isso que toda a estrutura, toda a dinâmica respiratória, ela não flui, ela não funciona adequadamente sem ter intimidade com a função cardíaca. Tanto que a insuficiência cardíaca congestiva
cursa com complicações respiratórias, como é o caso do edema pulmonar, tá? E insuficiência respiratória, tá? Esse controle central, o centro respiratório, ele controla tanto a amplitude quanto a frequência dos movimentos respiratórios, se relaciona aos quimiorreceptores e mecanorreceptores, tá? Está relacionado também ao controle da frequência cardíaca, tá? Para a manutenção hidroeletrolítica. Com relação ao pH plasmático, justamente aquela relação de desbalanço quando eu tenho um aumento da concentração de CO2 no sangue e o pH tende à acidez. Se eu tenho uma diminuição de CO2 plasmático, o pH se torna mais básico, se torna mais alcalino. Daí a importância das relações, das reações bioquímicas. Então, se o pH está abaixo do normal, eu tenho um quadro de acidose respiratória. Nessa perspectiva, o centro respiratório ele é excitado, aumentando a frequência e a amplitude respiratórias para eu ter um aumento da eliminação de CO2, né? E aí eu posso regularizar o pH do plasma sanguíneo. Se eu tenho uma baixa, se eu tenho um aumento do pH plasmático, né, uma alcalose, aí eu tenho uma depressão, uma inibição do centro respiratório, para eu ter uma diminuição na frequência respiratória e amplitude respiratória, aumentando a pressão interna, né, aumentando o fluxo respiratório e mantendo o pH sanguíneo. Essa relação respiração, né? Aqui em inglês a gente vai ter a tradução para português vai ser a mesma coisa, breathing, respiração, respiration. No caso, essa respiração aqui é a nível celular, a nível químico, o processo de respiração física, né? Com a relação da caixa torácica, os músculos intercostais internos, aumentando ou diminuindo a dimensão da caixa torácica. E a respiração a nível celular, eu tenho a transformação da estrutura, da estrutura celular com a possibilidade, com o uso, sobretudo a nível de mitocôndrias, né, de oxigênio e glicose, transformando metabolicamente essas substâncias em dióxido de carbono e água, liberando energia também a nível de calor, resultando na equação seguinte, que eu tenho a liberação de moléculas de água e de dióxido de carbono. Esse gifzinho é só para ilustrar o que vocês devem estar fazendo agora enquanto assistem aos slides. Inspira, né, a velocidade que as formas se expandem, inspira e expira. É o tempo suficiente para a otimização da expansibilidade torácica. Essa ilustração eu fiz no BioRender, certo? www.biorender.com. A gente consegue fazer, organizar imagens juntando células, membranas e fazer um panorama, como é o caso que eu fiz esse bannerzinho aqui, muito interessante, muito lindo, gosto bastante dele. Aqui a gente tem a ilustração das vias aéreas, iniciando pelas vias aéreas superiores. Essa ilustraçãozinha aqui está demonstrando, por exemplo, a face, tá? E o percurso aéreo, né, na cavidade nasal, mas sobretudo demonstrando uma breve inflamação dos seios paranasais, dos seios maxilares, né, do seio frontal, com acúmulo de secreção. Aqui em perfil a gente tem o percurso, né, das vias aéreas superiores até chegar até a região da faringe, da laringe, e aqui abaixo a gente já tem a traqueia, que vai ser toda essa estrutura de anéis cartilaginosos transversais com musculatura longitudinal. E
aqui a gente vai ter diferentes estruturas luminais, né, de traqueia e brônquios. Quando eu tenho, por exemplo, vias aéreas pérvias, rígidas, desta maneira, no caso essa ilustração é essa demonstração. Aqui é quando eu tenho um processo hiperinflamatório nas vias aéreas, como é o caso da asma, tá? Em que eu tenho um processo de desenvolvimento de edema e hipercontratilidade dessas vias aéreas, além do acúmulo de muco, tá? É uma hiperreação, sobretudo com a liberação de imunoglobulina E. Lembrando o caráter imunológico da asma, né? Aqui é quando eu tenho vias aéreas preenchidas com material exudativo. Aqui tanto pode ser a ilustração gráfica, tanto pode ser um material exudativo quanto fibroso, tá? Ou quando eu tenho uma obstrução, um colapso das vias aéreas superiores, como é o caso do enfisema, como é o caso da atelectasia, por exemplo, tá? E aqui eu não consegui concluir. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, eu tenho ao longo do tempo um processo de hiperproliferação celular, né, uma diminuição desse lúmen brônquico e com acúmulo de secreções, que é o que caracteriza, por exemplo, a bronquite crônica, né, com tosse persistente e produção de secreção a partir das células caliciformes dessas estruturas. E aí eu tenho a diferença do tecido, né, a diferença celular. A nível de brônquios, eu tenho as células ciliares, eu tenho células imunes também. E a nível alveolar, o tecido, o corte tecidual, eu tenho além das células, eu tenho os pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2. Essa figura ilustra os anéis bronquiolares, tá? E aqui mais à esquerda a gente vai ter a estrutura alveolar com pneumócitos tipo 1, né, permeando o formato da estrutura, são mais delgados, pneumócitos do tipo 1, os pneumócitos do tipo 2. Esses pneumócitos, essas células alveolares, elas têm muita história para contar, sobretudo agora na época da pandemia do novo coronavírus, a afinidade das células com esses pneumócitos, a afinidade do vírus com esses pneumócitos e com, sobretudo, com receptores de enzima conversora de angiotensina 2, que se encontram também a nível alveolar, certo? Aqui a gente tem ilustração quando esses alvéolos, quando essa superfície, ao invés de ser preenchida com gases também, obviamente uma camada de muco, ela está na verdade preenchida por exudato, muito característica das pneumonias, né, das infecções respiratórias e característica também no caso da Covid-19, quando eu tenho tanto um comprometimento vascular, com o aumento da produção de neutrófilos, né, de migração de neutrófilos para dentro dos alvéolos, causando tanto acidentes, microacidentes tromboembólicos, edema a nível de pulmão, uma fibrose alveolar, né, e o preenchimento com exudato. A gente tem um dano do epitélio brônquico, tudo isso característica da síndrome respiratória aguda, síndrome do estresse respiratório agudo, que a gente chama de SDRA, que os americanos tendem a chamar de ARDS. Eu tinha mencionado anteriormente a acidose respiratória, mas a alcalose respiratória, ela pode ser exacerbada, pode ser causada por que a gente chama de hiperventilação, quando eu tenho um aumento da frequência e da amplitude das respirações de maneira forçada.
tanto por ansiedade, por questão de hiperventilação por ansiedade, doenças pulmonares, como é o caso de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, dentre elas bronquite crônica, enfisema, atelectasias, tá? Definições do ventilador mecânico quando eu tenho muita pressão e frequência respiratória, que é quando ele é ciclado a pressão positiva, ou quando eu tenho uma forçação, vou dizer, olha, a forçação de barra na frequência respiratória, da amplitude respiratória, na elevação de temperatura, porque eu tenho também uma diminuição da pressão atmosférica, o que influencia na pressão do oxigênio que adentra os pulmões e que interage com essa membrana alvéolo capilar, tá? Então, essas respirações profundas, elas levam a um aumento, né, a uma taquipneia, e isso causa um aumento da diminuição da exalação de CO2, sendo que eu tenho um aumento da eliminação de CO2, mas não necessariamente tem um aumento na entrada do O2, né? E aí essa perda maior de CO2 do que entrada de O2 vai levar a um quadro de alcalose. E aí, como é que eu vou identificar, professora? Eu já não sei como é que eu identifico PaO2, PaCO2, SPO2. O SPO2 a gente consegue observar pelo oxímetro mesmo. Mas esses valores de fração inspirada de oxigênio, pressão de oxigênio, pressão de dióxido de carbono, potássio, cálcio, tudo isso é identificado a nível de gasometria arterial. Essas figuras ilustram o volume, que a gente chama de capacidade vital. O gráfico aqui, vamos aqui nesse de preto e branco. Ao longo do tempo eu tenho um ciclo respiratório, sendo que o volume que vai ser inspirado e expirado se encontra um pouco mais acima aqui do gráfico, que é o volume que vai ser eliminado normalmente, né, quando eu tenho uma inspiração máxima ou uma expiração máxima. Invariavelmente, mesmo forçando uma expiração, você ainda tem o que a gente chama de volume residual, né, pulmonar, que a gente chama de parte da capacidade funcional residual de cerca de 120 ml. Temos um volume de expiração de reserva, que esse volume expiratório de reserva, ele é normalmente essa expiração forçada, o volumezinho que a gente ainda força na expiração final. A gente chama de volume corrente, o volume de gases que a gente inspira e expira numa respiração basal, num ritmo basal, tá? E o volume de reserva inspiratória, que seria o total de uma inspiração forçada, seria 3.000 ml, sendo que ainda existe essa possibilidade de inspiração, né, mais profunda. Por isso que nos exercícios meditativos a gente fala em uma respiração profunda e lenta, porque tanto estimula fisioterapeuticamente a capacidade de expansibilidade pulmonar, quanto exercita, né, a sua capacidade de controle respiratório, ajuda no controle da ansiedade, né? Lembrando que nas crises de ansiedade, como a gente falou anteriormente, pode ocorrer o que a gente chama da alcalose respiratória, devido ao aumento da frequência da expiração e da amplitude da expiração, que são só GIFs. Vocês sabem que eu adoro GIFs, demonstrando esse fluxo respiratório. Na verdade, esse GIF está um pouco rápido, porque o fluxo, a respiração basal não é necessariamente essa. Está um pouco rápido, né? Ok? Demonstrando novamente o processo de inflamação de vias aéreas superiores. A gente tem, mostrando aqui novamente, nessa figura superior, um alvéolo adoecido. E quando a gente fala de disfunções alveolares, a gente também pode estar falando de uma dificuldade de perfusão,
Porque no processo, em alguns processos imunes, por exemplo, eu tenho um aumento da produção de muco por parte das células caliciformes a nível de bronquíolos e brônquios. Eu posso ter um aumento da produção de muco e a produção de exudato nas infecções respiratórias, como é o caso das pneumonias, por isso que se identifica o material radiopaco nos raios-x, que são os exames de imagem, tá? Então, quando eu tenho um acúmulo de muco ou de exudato, de secreção a nível de alvéolo, a perfusão e difusão, obviamente, que não vão acontecer. E eu vou passar a ter o que eu chamo de espaço, o quê? Não apenas espaço morto, mas também o shunt, que eu não tenho como ventilar o alvéolo, e a perfusão em algumas síndromes respiratórias se encontra prejudicada, né? E aí eu tenho tanto o efeito shunt quanto o espaço morto, muito comum na COVID-19, certo? Aqui, na verdade, a gente tem de novo a representação gráfica da estimulação a nível de expiração, DS, débito sistólico, PA, pressão arterial, RAP, resistência arterial periférica, PA, pressão arterial, DC, débito cardíaco. E aí eu tenho a participação dos pressorreceptores e o up regulation ou down regulation a partir, né, dessas estimulações. Quando eu tenho um aumento, no caso, a expiração, quando eu tenho um aumento da pressão arterial, eu tenho a captação desse sinal pelos pressorreceptores ou barorreceptores, com a estimulação do centro vasomotor. E aí eu tenho, quando eu digo, eu tenho a tesourinha aqui, eu tenho uma diminuição, uma inibição. Aí eu posso ter uma inibição simpática com uma estimulação, né, vagal para a diminuição da frequência cardíaca, com consequente diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial. Quando eu tenho uma diminuição, né, da pressão captada pelos pressorreceptores ou barorreceptores, eu tenho uma sinalização para o centro vasomotor com uma inibição do nervo vago e estimulação simpática, com consequente aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco para um aumento da pressão arterial e da resistência arterial periférica. Todas essas questões, elas representam a interligação absoluta de diferentes sistemas, como é o caso do sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Eu tenho o controle a partir do sistema nervoso central para sinalização e regulação para os nervos periféricos, com a função motora, né, a nível de músculos respiratórios e caixa torácica, permeabilidade de vias aéreas superiores e inferiores, a nível para a função hígida do parênquima pulmonar e a distribuição desses gases para todo o corpo através do sistema cardiovascular e com a participação da hemoglobina. Então, na insuficiência respiratória, pelo excesso do esforço respiratório, que a gente chama aumento do trabalho respiratório ou respiração laboriosa, eu tenho uma estimulação dos receptores justacapilares, né, que eles se encontram na parede dos capilares pulmonares. Esses receptores, eles são inervados por fibras que são amielínicas, portanto, eu tenho a diminuição, elas têm a transmissão do impulso nervoso mais lento do que as fibras mielínicas, isso vocês lembram, por fibras, né, do tipo C. E quando esses receptores são ativados, esses receptores justacapilares, eles vão provocar taquipneia. E aí eu tenho a taquipneia porque eu também tenho o aumento do trabalho respiratório. Como consequência desse aumento do trabalho respiratório, eu tenho a fadiga muscular. E aí, esse conjunto de estimulação também provoca uma estimulação, uma hiperestimulação dos centros respiratórios, né, do CR, lá no sistema nervoso central, que a gente conhece.
a gente tem a insuficiência tanto aguda quanto crônica, insuficiência respiratória aguda e insuficiência respiratória crônica. Na insuficiência respiratória aguda, nós temos quadros que são característicos, dentre eles, crise asmática, lesão pulmonar aguda, síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode ser desencadeada por infecções virais, né? Bronquiolites virais agudas. E aí eu tenho como consequência, como complicação das infecções respiratórias agudas, eu tenho tanto uma diminuição na pressão negativa pleural, como congestão pulmonar, certo? E a observação de locais com preenchimento de muco, de algum tipo de exudato, certo? No caso da insuficiência respiratória crônica, eu tenho a DPOC, sendo como principal fator de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica, o fumo, né, o tabaco. DPOC não é uma doença, é um grupo de doenças. Ela vai abarcar a bronquite crônica, ela vai abarcar o enfisema pulmonar, ela vai abarcar telectasias. Antigamente a literatura trazia como a asma, né, como uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, elas são normalmente progressivas, né, e a asma, ela é uma condição que o indivíduo pode desenvolver exacerbações eventualmente. Eu posso ter uma insuficiência respiratória crônica com episódios de exacerbação, com episódios de agudização, como é o caso de um indivíduo com DPOC que tenha uma lesão pulmonar aguda, né? Ou que tenha um indivíduo, por exemplo, idoso, que tenha enfisema e que seja infectado por Covid-19, por exemplo, ele está em grupo de risco para a Covid-19, é muito provavelmente um candidato para os cuidados intensivos, porque o quadro da DPOC ele pode se agudizar. O enfisema, no caso, é quando eu tenho um enrijecimento, uma perda na elasticidade dessa parede alveolar, com destruição dos alvéolos, que parecem cachos de uva, né? Mas que com essa diminuição da elasticidade, da expansibilidade, eu tenho uma diminuição no processo de trocas gasosas, e aí eu não tenho força para expulsão do ar, havendo um acúmulo de CO2. Na bronquite crônica, eu tenho um processo inflamatório com excesso da produção de muco a partir das células epiteliais brônquicas, e existem células específicas para o desenvolvimento, para a criação, para a produção desse muco, tá? Fibroses pulmonares, pneumopatias intersticiais, hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar, ela é uma consequência normalmente, ela pode ser uma consequência da insuficiência cardíaca congestiva. Situações de infecção, de insuficiência, só quero dizer infecção. Por quê, gente? Insuficiência respiratória aguda. Eu posso ter causas pulmonares específicas para a síndrome respiratória aguda, tanto infecções virais, né, quanto pneumonias, aspirações de substâncias, né, como é o caso, o paciente broncoaspirou e aí tem todo um processo de agudização e de agravo do quadro, contusões, né, traumas contusos, embolias pulmonares, toxicidade pelo oxigênio, que também pode acontecer, síndrome pulmão-rim, que a gente ainda vai estudar sobre elas, casos sobre ela, quase afogamento, inalações tóxicas, lesões de reperfusão, sepse, choque circulatório. Na verdade, algumas dessas, como sepse e choque circulatório, podem ser consequência de infecções, como é o caso da gravidade da Covid. A gente vai ter as fases, né, no caso a fase exudativa e proliferativa,
na fase exudativa do dano alveolar, que à esquerda a gente tem um alvéolo sadio e à direita o alvéolo com processo de resposta imune, tanto com a ativação de macrófagos M1-like, de M1 específicos, de ativação de células T, CD8, com liberação de fator de necrose tumoral, de interferon, interleucinas, citocinas, tá? A ativação e desgranulação de algumas outras substâncias, migração de neutrófilos, e aí eu já tenho a nível de capilares perialveolares alguns danos vasculares, desenvolvimento de edema, que vai ser o extravasamento de líquido para o espaço intersticial, tá? Toda a gravidade do quadro da insuficiência respiratória. Com esse preenchimento alveolar, você vai imaginar que isso vai acontecer em toda a superfície alveolar. Eu não tenho nem o processo de ventilação, tampouco de perfusão. E aí eu posso ter um quadro de hipoxemia com hipercapnia, né? Um quadro misto. Uma insuficiência respiratória tipo 1 associada a uma insuficiência respiratória tipo 2. Eu tenho mediadores inflamatórios na síndrome respiratória, do desconforto respiratório agudo, com a liberação das interleucinas, fator de necrose tumoral alfa, fator de ativação plaquetária, leucotrienos, proteases, produção de espécies reativas de oxigênio, que a gente chama EROS, produção de moléculas de adesão, fibroblastos, laminina, por exemplo, para um dano, um processo de tentativa cicatricial da parede alveolar, com, obviamente, dano da membrana, produtos de coagulação, fatores estimuladores de colônia. E aí eu tenho a janela aberta para a proliferação de outros micro-organismos. No caso da asma, por exemplo, que não necessariamente vai ser desencadeada por um agente patogênico, eu tenho visualmente a diferença, região bronquiolar normal, tá? Rosada e tudo, e o processo inflamatório, com a hiperemia, hipersecreção, edema de vias aéreas. A asma, ela é uma resposta hiperreativa, e como toda resposta hiperreativa, eu vou ter uma tentativa abrupta do organismo de tentar interromper aquilo que ele julga que está sendo o dano do organismo. Então, qual a primeira resposta, né, hiperreativa na asma? Os broncoespasmos. Quando eu tenho uma interrupção, né, na permeabilidade das vias aéreas, eu tenho uma interrupção, eu tenho uma obstrução, eu tenho um broncoespasmo, né, e a via aérea se torna estreita, que é a característica. Um dos sons específicos na ausculta são os sibilos, né, os sonzinhos, parece um assovio do som principalmente na expiração. E aí eu tenho todo aquele processo de resposta inflamatória, resposta imunológica, sobretudo com a liberação de histamina, que é muito característica nos processos alérgicos, tá? E ela provoca o aumento do tônus da musculatura lisa. Por isso, os brônquios eles se contraem muito intensamente, tá? Eu tenho também a liberação de interleucina com danos epiteliais, tá? Liberação de imunoglobulina E, que é a característica no processo alérgico, sobretudo na asma, ok? E uma eosinofilia considerável. No caso, eu vou ter a cascata de situações. A obstrução brônquica,
que leva ao aumento da resistência das vias aéreas, obviamente. Eu tenho um aumento também do esforço respiratório, tanto a inspiração quanto a expiração. E aí eu tenho distúrbio, ventilação-perfusão, com consequente hiperinsuflação. O distúrbio de ventilação-perfusão pode levar a atelectasias, que é o processo de colapso de alvéolos ou de conjuntos de alvéolos. Atelectasias consideráveis vão se refletir no colapso de um pulmão inteiro, de uma parte considerável do pulmão, a ponto de haver uma insuficiência respiratória aguda com dificuldade de restabelecimento dessa estrutura pulmonar, sobretudo com relação à pressão negativa das pleuras, tá? Seguindo essa hiperinsuflação, né, pulmonar, eu posso ter o aumento do efeito Shunt. Efeito Shunt vai ser quando eu tenho esse aumento no processo de ventilação, mas eu não tenho o aumento da ventilação e da perfusão, não tenho. Diminuição da complacência alveolar e alterações dinâmicas do tórax. Sobretudo, por exemplo, nas atelectasias, se eu tenho colapso de um pulmão, o outro ele se torna sobrecarregado, ou nos traumas, né, nos politraumas, eu tenho uma alteração visualmente diferente na simetria da relação inspiração e expiração torácica. Eu tenho um aumento do efeito Shunt quando eu tenho a ventilação, mas eu não tenho a perfusão. E aí eu tenho uma diminuição da PaCO2, um aumento da PaO2 e um aumento da PaCO2, ou seja, um quadro de hipoxemia com hipercapnia. Eu tenho, com essa diminuição da complacência, um aumento do trabalho respiratório como forma compensatória que o corpo encontra para tentar buscar mais ar. É como acontece, por exemplo, na crise asmática, que o indivíduo busca por ar e não consegue realizar a troca gasosa. Desse quadro hipoxêmico hipercapnico, eu tenho uma vasoconstricção pulmonar seguida da insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca tem como consequência principal a diminuição do débito cardíaco, obviamente, já que eu tenho uma diminuição na distribuição volumétrica e pressórica para todo o corpo. Então, diminuição do débito cardíaco e, como consequência, aumento da pressão negativa pleural, e aí o colapso pulmonar. Já nas nas insuficiências respiratórias crônicas, eu tenho tem até um artigo que eu vou compartilhar com vocês. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, eu vou ter uma liberação constante de mediadores inflamatórios, como é o caso do aumento da produção de leptina, diminuição da saturação do oxigênio, tá? E, obviamente, a dispneia, que é constante em toda a insuficiência respiratória, na DPLC, sobretudo DPLC exacerbada, ela pode ser consequência ou causadora da hipoxemia. Esse processo inflamatório constante tem um aumento, uma necessidade de ingestão energética, mas com consequente aumento, né, alteração do metabolismo proteico e uma dificuldade de reposição energética. Uma das consequências mais óbvias da DPOC é o emagrecimento acompanhado de edema geral, sobretudo edema de membros inferiores. Eu tenho um aumento do trabalho respiratório e ventilatório, com consequente aumento do metabolismo. Por isso que a desnutrição e o emagrecimento, a caquexia, é característica da DPOC, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, fumaça de cigarro, tabaco como maior fator de risco. Eu tenho um processo inflamatório ativado com os macrófagos, neutrófilos, liberação de citocinas, leucotrienos,
inibição da liberação de antiprotease e de antioxidantes, que seriam importantes nesse processo de prevenção da instauração de um quadro inflamatório. Mas aí, como eu tenho a ativação da cascata inflamatória, eu vou ter a produção de espécies reativas de oxigênio, produção de proteases, aumento da produção de muco, lesões teciduais, que é o que a gente vai chamar, vai ser característica da bronquite crônica, e a produção de proteases, que vão ser muito características no enfisema, também com o acúmulo do tecido fibrótico, que leva à destruição das paredes alveolares, muito características da DPOC. Na DPOC, eu tenho tanto as manifestações locais, né, respiratórias, quanto as manifestações sistêmicas, sendo as manifestações sistêmicas características processos inflamatórios sucessivos, orgânicos, além do aumento do metabolismo com a anorexia e desnutrição como consequência, disfunção muscular periférica, uma vez que a gente tem ativação de proteases também, a gente também tem um desgaste da musculatura periférica. A nível local, a gente vai ter redução do volume expiratório final, hiperinsuflação pulmonar, e a gente tem como consequência disso, não é nem como consequência, um sinalizador disso, uma limitação ventilatória. E aí o sinal mais óbvio, sinal e sintoma, é a dispneia. São consequências também a cianose, né, na insuficiência respiratória, sinais e sintomas: cianose, taquipneia, irritação, confusão mental, né? E como complicação dos quadros de insuficiência respiratória, a gente tem coma, né, seguido de óbito algumas vezes. A gente tem também as doenças, as insuficiências respiratórias crônicas em virtude, né, das condições ocupacionais, como é o caso da asbestose, quando o indivíduo trabalha, sua situação ocupacional faz com que ele inale essas substâncias que acabam por se impactar por, né, deposição das fibras de asbesto nas superfícies alveolares, com consequência quimiotática, a quimiotaxia característica do processo inflamatório e migração de macrófagos, produção, né, da lesão intersticial a partir das lesões alveolares, com consequente deposição de fibrinogênio e proteínas plasmáticas que formam a fibrose alveolar. Então, a asbestose é uma doença inflamatória que pode causar uma insuficiência respiratória crônica, tá? Muito característica. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenham curtido, que tenham aprendido, que tenham acrescentado algo para vocês. Vocês já conhecem os caminhos de contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, e-mail, tá? Vocês sabem por onde encontrar. E o material está disponível para vocês no Google Classroom, ok? Até logo, até um próximo momento. As dúvidas que podem pairar, né, para vocês, já podem ir sanando, e semana que vem nós vamos trabalhar com casos, tá? Nossa atividade da semana que vem será o estudo de casos. Um abraço para todos. Até logo. Curte, clica no joinha, se inscreve, etc.